Ele passou de respeitado a descartado em um único dia. O treinador de cavalos foi deixado sozinho, sem trabalho e sem esperança, enquanto todos viravam o rosto. Mas quando aquele enorme cavalo de tração reagiu ao simples toque dele, algo inesperado aconteceu. As mãos começaram a tremer, os olhares se cruzaram e o lugar inteiro caiu em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A porta do escritório bateu com um baque seco que ecoou pelo corredor limpo. João Pedro ficou parado do lado de fora, as mãos vazias. Ele olhou para elas, as palmas calejadas que conheciam o corpo de cada cavalo do rara sol nascente. Agora, elas não seguravam nada. A voz do patrão ainda zumbia dentro da sua cabeça. Os tempos mudam, João. Precisamos de métodos novos. Você ficou para trás. Eduardo Venturini não tinha olhado para ele enquanto falava. Ajustava a pulseira do relógio de ouro, seus olhos azuis fixos na tela do computador. A demissão foi explicada como uma soma de números, uma coluna de custos. João tentou falar, dizer dos anos dos títulos dos animais que ele criou desde potros. A resposta foi um gesto de mão, um abanar como se espantasse um mosquito. Sentimento é para donos de pet de apartamento. Aqui é negócio. Você virou um custo sentimental. João engoliu em seco. Um custo sentimental. 27 anos de trabalho viraram uma frase. E a casa? Sua voz soou rouca, estranha para seus próprios ouvidos. Eduardo finalmente ergueu o olhar. Não havia maldade ali, apenas um vazio calculista. A casa é do Raras. Você tem até o fim da semana para desocupar. O novo treinador chega na segunda. O novo treinador, Carlos. Seu braço direito por 8 anos. João sentiu um gosto amargo na boca. Ele apenas assentiu com a cabeça, virou-se e saiu. A porta bateu atrás dele, e aquele som foi o fim de tudo. Ele caminhou pelos estábulos pela última vez. O cheiro familiar de feno, couro e animal suado o envolvia. Relâmpago, o campeão, esticou o pescoço sobre a porta do boxe e bufou suavemente. João parou. Seus dedos, quase por vontade própria, começaram a esfregar um no outro, o velho ritual. Depois ergueu a mão e acariciou o focinho aveludado do cavalo. Nem você vai sentir minha falta grande, sussurrou. O animal esfregou a cabeça na palma de sua mão, procurando atenção. João deu um último tapinha e seguiu em frente. Seus passos eram os mesmos, calmos e medidos, mas dentro dele tudo era um desmoronar silencioso. Na pequena casa de funcionários ele ficou parado no meio da sala. Olhou para os sofás, para a foto dele e do avô na parede, para o tapete desgastado perto da lareira. Tudo ali pertencia ao Raras. Suas coisas cabiam em uma mala velha de lona marrom, guardada no fundo do armário. Roupas, algumas fotos, um livro velho de anatomia equina e a velha ferramenta de doma que foi de seu avô. Ele sentou no chão, ao lado da mala aberta, e pegou o telefone. A lista de contatos parecia uma piada. Amigos, colegas, pessoas com quem tomou cerveja, comemorou vitórias, dividiu dias longos de trabalho. A primeira ligação tocou até cair na secretária. Ô Zé, sou eu, o João. Escuta, preciso conversar. A segunda foi atendida, mas a voz do outro lado era apressada. João, e aí, tudo bem? Olha, tô no meio de um serviço aqui, o patrão tá em cima. Te ligo depois, pode ser? O depois não veio. A terceira, a quarta, a quinta, ninguém atendeu. Ou atendiam com uma pressa, um desconforto, melhor a gente não se misturar agora, João. O Venturini tá puto da vida com alguma coisa, você entende? Ele entendeu perfeitamente. O respeito que ele tinha não era por João Pedro, o homem. Era por João Pedro, o treinador do Rara Sol Nascente. Sem o emprego, sem o título, ele era ninguém. Um fantasma com uma mala. A noite caiu sobre a propriedade. João não ligou a luz. Ficou sentado na escuridão, ouvindo os sons distantes dos cavalos. Seu coração era um peso morto dentro do peito. A arrogância silenciosa que ele carregara por anos, a certeza de que seu trabalho era sua fortaleza, dissolveu-se como fumaça. Ele confundira respeito profissional com lealdade. Agora, estava sozinho. Ao amanhecer, ele colocou as poucas coisas na mala. A fechadura enferrujada rangiu quando ele a puxou para cima. Ele vestiu seu casaco mais velho, aquele que usava nos dias frios de treino, e saiu sem olhar para trás. A estrada de saída do Raras era longa e ladeada de eucaliptos. Suas botas levantavam poeira.
Ele não tinha um destino, apenas caminhava. A cidade de Água do Cerne ficava a 5 quilômetros dali, mas o que ele faria lá? Não tinha dinheiro para uma pensão. O salário do mês tinha ficado com Eduardo, uma multa rescisória que o patrão inventou na hora. O sol já estava alto quando uma lembrança tocou sua mente, fraca como um fio de voz. A voz era do seu avô, velha e marcada pelo tempo. Naquela fazenda do fim do mundo, o Esperança, eu aprendi o que um cavalo realmente diz. Não com chicote, menino, com o ouvido. A fazenda Esperança, um lugar que ele só conhecia por histórias. Seu avô trabalhou lá por um tempo, muitos e muitos anos atrás. Diziam que ficava abandonada há décadas, depois que os donos foram embora. Ficava na direção oposta à cidade, no fim de uma estrada de terra que ninguém mais usava. Era um lugar para se esconder, ou para desaparecer. João mudou de direção, seguiu por uma carreteira mais estreita, que logo virou um caminho de terra batida, cheio de buracos e mato crescendo nas beiradas. O ar ficou mais quieto. O barulho dos carros sumiu, substituído pelo canto dos sabiás e pelo zumbido de insetos. Ele caminhou por mais de 1 hora. A mala, que no início parecia leve, agora arrastava seus ombros para baixo. Sua camisa estava colada nas costas de suor. Finalmente, uma cerca de arame farpado caída marcou a entrada. Uma placa de madeira podre, quase comida pelo tempo, ainda mostrava letras desbotadas. Fazenda Esperança. João empurrou o arame com o pé e entrou. Era um lugar tomado pelo silêncio e pelo abandono. A casa grande, outrora branca, agora era um esqueleto de madeira com o telhado desabado. Os galpões estavam inclinados com paredes de tábuas soltas. O mato alto cobria tudo, chegando à altura de seus joelhos. Uma sensação de frio pairou sobre ele, mesmo sob o sol quente. Ele estava cansado, esgotado, precisava de um canto para cair. Caminhou até o que parecia ter sido um pequeno galpão de ferramentas, ao lado de um cercado maior. A porta estava arrancada. Dentro, o chão de terra batida estava coberto de folhas secas e teias de aranha. Havia um banco velho e quebrado num canto. João deixou a mala cair no chão. O cansaço era tanto que seus ossos doíam. Ele se sentou no banco, encostou a cabeça na parede de madeira áspera e fechou os olhos. A solidão era um animal vivo dentro do peito, roendo suas costelas. Foi então que ele ouviu um som forte e profundo. O baque de um casco contra a terra, um bufido pesado, carregado. João abriu os olhos devagar. O som vinha do cercado ao lado. A curiosidade, um último reflexo da vida que ele tinha antes, moveu seus pés. Ele se levantou e foi até a abertura entre as tábuas podres do galpão. O cercado era grande, cercado por uma cerca de madeira grossa, ainda em pé, mas com marcas de coices por toda a parte. E lá, no meio, parado sob a sombra de uma árvore enorme, estava um cavalo. João prendeu a respiração. Era um animal colossal, um gigante de pelo cor-de-mel, com crina e cauda negras como a noite. Seus músculos desenhavam sombras sob a pele, mesmo em repouso. Um percheron, um cavalo de tração puro, mas não era o tamanho que impressionava, era a aura. O cavalo estava parado como uma estátua, mas cada linha de seu corpo transmitia uma tensão elétrica. Suas orelhas estavam coladas para trás e seus grandes olhos âmbar, onde se via o branco, vigilantes, estavam fixos em João. Baio. O nome veio à mente junto com as histórias que ele ouvira na venda do seu Geraldo, anos atrás. Histórias para assustar criança. O cavalo demônio da esperança, o matador. Diziam que ele tinha quebrado a perna de um homem que atacava qualquer um que se aproximasse, que seu espírito era bravo e irredutível. Por isso estava aqui, isolado, esquecido pelo mundo. Um monstro num cercado. João deveria sentir medo, e ele sentiu, um frio na base da espinha. Mas algo mais forte surgiu, vindo das profundezas da sua própria ruína. Era um reconhecimento, uma solidão encontrando outra solidão. Ele não pensou. Seus pés o levaram para mais perto do cercado, até ficar a um braço de distância da madeira grossa. O cavalo bufou alto, um som de aviso, e bateu o casco dianteiro no chão. 1, 2, 3 vezes seguidas. A terra tremeu. João não recuou. Ele ficou parado, suas mãos grandes penduradas ao lado do corpo. Ele olhou para aquele gigante assustado, para os olhos que brilhavam com medo e desconfiança, e viu um reflexo de si mesmo naquele momento. A voz saiu dele baixa, rouca de pouco uso, mas calma. A mesma calma que ele usava com um potro assustadiço. E aí, grandão? O cavalo esticou o pescoço, as narinas dilatadas, farejando o ar.
João continuou, falando mais para si mesmo do que para o animal. Tá com medo de mim também? Porque eu confesso que tô um pouco com medo de você. Ele fez uma pausa, engolindo a onda de tristeza que ameaçou subir pela garganta. Mas acho que a gente pode se entender, dois desajustados nesse mundão. Baio parou de bater o casco. Suas orelhas giraram um pouco para frente, captando o som daquela voz monótona, sem ameaça. Ele não se aproximou, mas o branco dos seus olhos diminuiu um pouco. João Pedro não tinha mais nada. Nenhum emprego, nenhuma casa, nenhum amigo. Tinha apenas uma mala velha e um coração partido. Mas naquele cercado, diante daquela criatura abandonada e temida, ele viu pela primeira vez desde que a porta do escritório bateu, algo que não era um fim. Era um começo silencioso, frágil e assustador. Ele se sentou no chão seco, de costas para uma das estacas da cerca, mas de lado, para ainda poder ver o cavalo, e ficou ali, nem olhando diretamente, nem se afastando, apenas presente, apenas compartilhando aquele pedaço de terra esquecido. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja. Na Fazenda Esperança, dois abandonados respiraram o mesmo ar, separados por algumas tábuas de madeira. Um homem sem futuro e um cavalo sem passado. E no silêncio crescente da tarde, uma nova história muito diferente de todas que já tinham sido contadas sobre aquele lugar, começou a ser escrita, sem um único toque, apenas com o som de uma voz cansada, quebrando um silêncio de muitos anos. O sol da manhã acordou João com dores por todo o corpo. O banco de madeira velha tinha sido sua cama. Ele se espreguiçou, ouvindo seus ossos estalarem, e seu olhar foi direto para a abertura do galpão. O cercado estava lá, iluminado pela luz suave. E Baio também estava. O cavalo gigante pastava calmamente no canto mais distante, sua cor mel se misturando com os tons amarelados do capim seco. João observou por um longo minuto. O animal parecia menos uma estátua de tensão do que na tarde anterior. Apenas um cavalo, comendo. A fome bateu no estômago de João. Ele abriu a mala e tirou um pacote de bolacha que estava no fundo meio amassado. Comeu duas, mastigando devagar, enquanto planejava o dia. Ele não tinha para onde ir. Aquele galpão era seu teto agora. A primeira coisa foi água. Ele se levantou e saiu para explorar melhor a fazenda. Passou pela casa grande em ruínas, evitando o vão escuro onde tinha sido a porta. Nos fundos, encontrou um velho poço, com uma cobertura de madeira podre. Com cuidado, ergueu a tampa. O cheiro de terra úmida subiu. A corda ainda estava lá, amarrada a um balde de metal enferrujado. Ele baixou o balde e ouviu o som distante de um respingo. Puxou. A água que veio era turva, cheia de sedimentos, mas era água. Enquanto trabalhava, ele falava, não para si mesmo, mas para o silêncio ao redor, imaginando que Baio pudesse ouvir da onde estava. Água velha, mas serve. Vai precisar ferver, claro. Não tenho fogo ainda, mas é um começo. Ele levou o balde até o galpão. Depois, foi até uma pequena horta abandonada atrás da casa, onde encontrou uns pés de abóbora selvagem crescendo descontrolados. Colheu uma pequena, ainda verde. Não era muito, mas era comida. A tarde foi passada limpando o galpão. Ele varreu as folhas secas com as mãos, amontoou-as do lado de fora. Encontrou um pedaço de lona rasgada e prendeu na abertura da porta, para dar alguma privacidade e bloquear o vento. O banco virou sua cama e mesa. Quando o sol começou a esquentar mais, ele parou e foi até o cercado. Baio estava agora mais perto da cerca, sob a sombra da mesma árvore grande. Seus olhos acompanharam a aproximação de João, mas ele não bufou, apenas observava. João sentou no mesmo lugar do dia anterior, a uma distância segura. Descansou os braços nos joelhos. Hoje limpei minha nova casa, disse, sua voz soando um pouco menos rouca. É só um quarto sujo, mas é meu. Pela primeira vez em muitos anos é meu. Ele fez uma pausa. Um sabiá cantou em algum lugar. Você tem uma casa também, grande, só para você. Deve ser estranho, né? Tanto espaço e ninguém para dividir. Baio baixou a cabeça e cheirou o chão. Seu rabo espantou uma mosca. Eles dizem coisas sobre você na cidade, continuou João, falando baixinho como se contasse um segredo. Dizem que você é bravo, que machucou um homem. Eu acho que entendo. Às vezes a gente reage com medo. Medo faz a gente fazer coisas que não quer. Ele não sabia se estava falando do cavalo ou de si mesmo, talvez dos dois. Nos dias que seguiram, uma rotina nasceu. João acordava com o sol, buscava água, procurava algo para comer, algumas frutas silvestres que conhecia, raízes. Uma vez, encontrou um pé de taioba.
Fervia a água num velho lata que achou enferrujada, usando um pequeno fogo que fazia do lado de fora, com muito cuidado. A fome era uma companheira constante, mas a vontade de ficar ali naquele lugar quieto era maior, e toda tarde, sem falta, ele ia até o cercado. Sentava-se e falava. Falava sobre seu avô, sobre os cavalos que treinou, sobre a sensação de ganhar uma corrida, e aos poucos começou a falar sobre a demissão, sobre a dor surda das ligações não atendidas, sobre a solidão que doía mais do que a fome. Eu pensei que eram meus amigos, confessou ele num dia chuvoso abrigado sob o beiral do galpão, mas ainda perto da cerca. A chuva caía forte, pingando através das tábuas. Baio estava parado no meio do campo, a água escorrendo por seu pelo grosso. Ele parecia estar ouvindo. Eu era tolo, confundi as coisas. O cavalo lentamente começou a mudar. Já não bufava quando João se aproximava. Já não batia o casco 3 vezes no chão. Agora, quando João vinha, ele às vezes caminhava calmamente para o lado da cerca, parando a alguns metros de distância. Seus olhos âmbar seguiam cada movimento de João, mas o branco já quase não aparecia. Uma semana depois da chegada de João, algo aconteceu. Pela manhã, quando ele foi buscar água, viu uma sacola plástica pendurada no portão de arame farpado. Ele se aproximou, desconfiado. Dentro havia 2 pães, um queijo embalado e uma garrafa de água. Não havia bilhete. João olhou para a estrada de terra vazia. Alguém sabia que ele estava ali. Alguém que não queria ser visto. Ele pegou a sacola com um nó na garganta. Não era muita coisa, mas era um ato de bondade. A primeira desde que tudo desabou. Naquela tarde, quando foi falar com Baio, sua voz estava mais leve. Alguém deixou comida, não sei quem. Pode ser que nem todos na cidade tenham me esquecido. Ele partiu um pedaço do pão e comeu, sentado ali mesmo. Ou pode ser que tenham pena. Não gosto de pena, mas a fome é pior. Baio se aproximou. Foi a primeira vez que ele veio tão perto da cerca do lado onde João estava. Parou a talvez 2 braços de distância. Seu focinho grande farejou o ar, captando o cheiro do pão fresco. João congelou, parou de mastigar. Ele manteve seus movimentos lentos, mínimos. Olhou para o cavalo, mas não diretamente nos olhos, desviando o olhar para o pescoço poderoso. Cheirou bom, né? É pão. Não tenho nada para te dar. Ainda. Ele viu pela primeira vez marcas no corpo do animal, cicatrizes finas e brancas perto do dorso, onde a pele era mais sensível. Marcas de chicote, velhas, mas ainda visíveis, e um pequeno entalhe na orelha esquerda, como uma etiqueta arrancada com força. João sentiu uma pontada de raiva, não pelo cavalo, mas pelos homens que fizeram aquilo. Fizeram mal a você, ele sussurrou, e sua voz carregou uma dureza que não tinha tido antes. Não é justo, um animal como você, só precisa de espaço, de calma. Baio pareceu ouvir a mudança no tom. Ele não recuou. Esticou o pescoço um pouquinho mais, suas narinas dilatadas tremendo. Ele estava farejando João, o cheiro do homem, do pão, da lona velha, da terra. João respirou fundo. Suas mãos pousadas no seu colo começaram a tremer levemente. Não de medo, mas de uma vontade súbita e intensa. A vontade de atravessar aquele espaço. O ritual veio naturalmente. Ele esfregou as palmas das mãos uma na outra devagar, como seu avô lhe ensinara. Não para aquecê-las, mas para se concentrar, para limpar sua intenção. Eu não vou te machucar, ele disse, e as palavras não eram só para Baio, eram um juramento. Eu também estou cansado de machucar. O cavalo emitia um som baixo, um resfôlego suave que não era um bufido de aviso, parecia um suspiro. Ele deu um passo para o lado, continuou a pastar, mas agora com João como parte da paisagem próxima. Foi naquele momento que João Pedro entendeu que não estava mais apenas sobrevivendo, ele tinha um propósito. Tão pequeno, tão silencioso. Aquele cavalo, aquele gigante assustado, ele queria provar para Baio e para si mesmo que nem todos os homens eram iguais, que a confiança ainda podia existir. Nos dias seguintes, a sacola com comida reapareceu mais 2 vezes, sempre de madrugada. João nunca viu ninguém. Ele começou a usar o pouco de força que recuperava para fazer pequenos reparos. Pregou algumas tábuas soltas no galpão. Limpou um pouco mais a área ao redor do poço e sempre dedicava as tardes a Baio.
Ele não tentou tocar, não tentou abrir o portão do cercado, apenas ficava presente, falava. Às vezes ficava em silêncio, apenas os dois compartilhando o fim do dia. A conexão era uma coisa sutil que crescia nas pausas da conversa. No modo como o Baio já não se assustava quando João tossia, no jeito como o cavalo às vezes parava de pastar e ficava apenas olhando para o horizonte, com João fazendo o mesmo ao seu lado. João sabia que as histórias na cidade deviam estar correndo. O ex-treinador do Sol Nascente mora com o cavalo demoníaco na esperança. Ele imaginava as risadas, os comentários, mas pela primeira vez isso parecia importar pouco. Ele tinha algo que ninguém tinha: o tempo e a paciência. E então, numa tarde absolutamente calma, quando o ar parou de mover as folhas e os pássaros pareciam ter feito uma pausa no canto, João estava sentado como sempre. Baio veio e parou do outro lado da cerca, tão perto que João podia ver os fios individuais de sua crina escura. O cavalo baixou a cabeça e cheirou o ar entre as ripas de madeira. João olhou para suas próprias mãos. Elas tremiam. Não era mais o tremor da fraqueza, mas de algo imenso, uma corrente prestes a se fechar. Ele olhou para Baio. O gigante de olhos âmbar olhou de volta. E naquele olhar, João não viu um monstro. Viu um reflexo de sua própria solidão, sim, mas também viu uma pergunta, uma espera. O mundo ficou quieto, apenas o som do próprio coração de João batendo em seus ouvidos. Ele ergueu a mão direita, muito, muito devagar. Seus dedos calejados e marcados se moveram em câmera lenta em direção à cerca, em direção ao espaço entre duas madeiras. Seu pulso passou pelo vão. Sua mão ficou suspensa no ar, do lado de dentro do cercado à espera. Um oferecimento, um convite mudo. Baio ficou imóvel. Seu focinho grande e aveludado estava a poucos centímetros da mão trêmula de João. O cavalo podia recuar, podia bufá-lo para longe, podia virar e desaparecer no campo. Ele não fez nada disso. Ele esticou o pescoço, um movimento quase imperceptível. E então, com uma delicadeza que parecia impossível para um animal daquele tamanho, Baio tocou seu focinho quente na palma da mão aberta de João. O toque durou menos de um segundo. A pele aveludada e quente do focinho de Baio contra a palma calejada de João. Depois, o cavalo recuou a cabeça, seus olhos âmbar muito abertos, surpresos consigo mesmos. João baixou a mão devagar. Ela ainda tremia, mas agora de uma emoção tão forte que ele teve que fechar os dedos em punho para conter. Ele respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. Pronto, ele sussurrou, mais para si mesmo. Pronto. Naquele momento, tudo mudou. Não no mundo lá fora, mas dentro daquele cercado, dentro daquele galpão, dentro do peito de João. Uma porta que estava fechada à ferrugem havia se entreaberto. Nos dias que seguiram, João não forçou mais nada. Ele continuou sua rotina. Água, comida, os pequenos concertos. Mas agora, quando ia até a cerca, ele não se sentava mais longe. Sentava-se bem perto do portão e, às vezes, estendia a mão com a palma para cima, sobre a cerca baixa. Baio nem sempre vinha. Algumas tardes, ele ficava pastando do outro lado, olhando de relance. Outras, ele se aproximava, cheirava o ar perto da mão de João, mas não tocava. Isso também estava bom. O medo não desaparece em um dia. Uma manhã, a sacola de comida não apareceu. João revirou o pouco que tinha, algumas bolachas duras e um pedaço de abóbora. A fome era um latejo constante. Ele decidiu caminhar até a beira da estrada de terra, onde talvez encontrasse mais frutas silvestres. Enquanto colhia alguns jurubebas verdes, ouviu o ronco de um motor. Um caminhão velho da prefeitura parou perto dele. Na janela, um rosto conhecido. Era seu Geraldo, o veterinário da cidade. Um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos. João Pedro. Então os rumores são verdadeiros, disse Geraldo desligando o motor. João se levantou, sentindo-se exposto com as frutas silvestres na mão. Ele acenou com a cabeça. Seu Geraldo, bom dia. Bom dia, bom dia. O veterinário saiu do caminhão. Olhou para João para a estrada que levava à fazenda e depois de volta para João. A cidade inteira fala. Dizem que você está morando na Esperança, com aquele cavalo. Estou. Não tenho outro lugar. Geraldo suspirou. Eduardo Venturini. Ele espalhou que você roubou ferramentas do Raras. Ninguém acredita, claro, mas as pessoas têm medo de se meter. O homem é poderoso. João fez que não com a cabeça. Eu não roubei nada. Eu sei, você não é desse tipo. Geraldo abriu a porta traseira do caminhão e pegou uma sacola. Aqui, é pouco. Um pouco de arroz, feijão, café. Minha mulher mandou.
João olhou para a sacola, depois para o rosto sério do veterinário. Foi o senhor? As outras sacolas? Fui eu. E a dona Maria, do mercadinho, ela manda os pães, mas não podemos nos aproximar muito. O Venturini, ele tem olhos por toda parte. Se ele souber que estamos te ajudando, pode criar problemas para nossos negócios. João entendeu. A bondade existia, mas era silenciosa, escondida. Ele pegou a sacola. Obrigado, de verdade. Geraldo olhou para ele com uma expressão de preocupação. Esse cavalo, João, o baio, você precisa ter cuidado. As histórias são só histórias. João interrompeu, sua voz firme. Ele não é bravo, ele está com medo, só isso. O veterinário estudou seu rosto por um momento. Viu algo ali que o fez aquecer. Bem, você sempre entendeu de cavalos melhor que qualquer um. Só tome cuidado. E se ele ficar doente, me chame, discretamente. João prometeu que sim. Antes de ir, Geraldo deu mais uma informação. O novo treinador do Haras, o Carlos, ele não está feliz. Os homens falam que ele bebe muito, que o relâmpago não obedece a ele como obedecia a você. Isso não trouxe alegria a João, só uma tristeza profunda. Ele agradeceu novamente e assistiu o caminhão ir embora, levantando poeira. De volta à fazenda, com comida de verdade para cozinhar, João sentiu uma nova energia. Ele não estava totalmente abandonado. Aquele conhecimento mudou algo nele. Ele decidiu que era hora de fazer mais pela esperança. E por baio, passou a tarde limpando o terreno ao redor do galpão. Enquanto trabalhava, falava alto para que Baio pudesse ouvir. O seu Geraldo veio, trouxe comida. Lembra dele? Ele cuidou daquele potro manco há uns anos. É um bom homem. Do cercado, Baio observava, suas orelhas viradas para o som da voz de João. No dia seguinte, João fez algo ousado. Ele pegou um punhado do farelo de milho que seu Geraldo havia deixado e se aproximou do portão do cercado. Baio estava do outro lado. Olha só, João disse, mostrando o farelo em sua mão. Não é muita coisa, mas é diferente da grama. Ele abriu o portão, apenas o suficiente para passar, e entrou no cercado. Ficou parado ali, ao lado do portão aberto, sua rota de fuga clara. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam calmas. Baio deu um passo para trás. Seu corpo ficou tenso. O branco dos olhos reapareceu. Ele bateu o casco no chão uma vez, duas vezes. Tudo bem, João falou com a voz baixa e monótona. Eu só vim trazer isso. Vou deixar aqui. Ele se agachou, movendo-se com lentidão extrema, e colocou o pequeno monte de farelo no chão. Depois, se afastou alguns passos e se sentou na terra, virando-se de lado para não encarar o cavalo diretamente. Por um longo tempo, nada aconteceu. Baio ficou parado, observando o homem, observando o farelo. A fome e a curiosidade lutavam contra o medo profundo. João cantarolava baixinho, uma música antiga que seu avô costumava cantar. Finalmente, com passos hesitantes, Baio se aproximou. Parou sobre o farelo, cheirou-o. Depois, com um movimento rápido, pegou um pouco com os lábios e recuou mastigando. Seus olhos não saíam de João. É bom, né? João disse sem se mover. Amanhã trago mais. Ele ficou sentado até Baio terminar o farelo. O cavalo então se afastou, mas não foi para o outro lado do campo. Ficou pastando a uma distância que para ele era próxima. João sorriu para a terra. Todos os dias depois daquela, João entrava no cercado, sempre com um pouco de comida, sempre se sentando no mesmo lugar, perto do portão. Aos poucos, a distância entre eles diminuiu. Em vez de sentar-se longe, João começou a se sentar perto do tronco da árvore grande. Baio pastava ao seu redor, num círculo que ficava cada vez menor. Uma tarde, 2 semanas depois do primeiro toque, João estava sentado sob a árvore. Baio veio e parou a um braço de distância dele. O cavalo cheirava o ar, suas narinas tremendo. João continuou imóvel. Então, Baio esticou o pescoço. Ele tocou seu focinho no ombro de João. João prendeu a respiração. Era um toque claro, intencional. Ele não olhou para o cavalo, apenas sentiu o peso quente e suave daquele contato. Oi, ele sussurrou. Baio esfregou o focinho no ombro de João, um movimento de cheiro e reconhecimento. Depois, suspirou, um som profundo e satisfeito, e descansou a cabeça pesada no ombro do homem, por apenas um instante. Naquele momento, João Pedro sentiu algo se desfazer dentro dele.
Um nó de solidão e amargura que ele carregava desde que deixou o Haras. Lágrimas quentes surgiram em seus olhos, mas ele não as deixou cair. Ele apenas levantou a mão, muito devagar, e colocou-a no pescoço largo de Baio, logo abaixo da crina. Sua mão acariciou o pelo quente. Baio não se moveu. Ele fechou os olhos, suas pálpebras pesadas descansando sobre os olhos âmbar. A confiança era um fio frágil, mas agora estava amarrado entre os dois. João percebeu que sua mão não tremia mais, e pela primeira vez em muitos anos ele não estava pensando em títulos, em treinos, em vencer. Estava apenas pensando naquela paz, naquele silêncio compartilhado. A luz da tarde começou a ficar dourada. João sabia que a cidade continuava sua vida. Eduardo Venturini provavelmente ainda falava mal dele. As pessoas ainda duvidavam. Mas ali, naquele cercado, ele tinha construído algo que ninguém podia tirar. Algo real. Vamos precisar de um cabresto grandão, ele disse, sua voz embargada. Não para te prender, para te guiar, para eu poder te mostrar coisas sem você ter medo. Baio abriu os olhos e ergueu a cabeça. Ele olhou para João, e dessa vez seu olhar era claro, profundo, sem vestígios do medo antigo. Ele bufou suavemente, um vapor quente no ar fresco da tarde. Era um sim. João sabia. Era o início de tudo de novo. A primeira coisa que João precisou foi do cabresto. Ele não tinha dinheiro para comprar um novo, mas lembrava de um depósito de tralhas velhas atrás do galpão. Revirou pilhas de madeira podre e ferrugem até encontrar enrolado em um canto um cabresto de couro velho e ressecado. As fivelas estavam enferrujadas, mas o couro, depois de limpo e tratado, com um pouco de graxa que achou num pote quase seco, parecia ainda resistente. Ele levou o cabresto até o cercado. Baio estava do outro lado, observando-o com o que agora era uma curiosidade calma. Olha o que eu encontrei, disse João, mostrando o objeto. Vamos ver se ainda serve. Ele abriu o portão e entrou. Em vez de se aproximar de Baio direto, ele se sentou no seu lugar habitual, sob a árvore, e começou a trabalhar no cabresto, esfregando o couro para amaciá-lo. Baio, depois de um tempo, veio pastando até ficar perto. Seus olhos acompanhavam os movimentos das mãos de João. Dias foram passados assim. João levava o cabresto, trabalhava nele, deixava-o no chão ao seu lado. Às vezes, Baio cheirava o objeto. João nunca tentou levantá-lo perto do cavalo. Uma manhã, depois de deixar o farelo no chão, João pegou o cabresto e o segurou em seu colo. Baio comeu e depois ficou parado, seu focinho perto do joelho de João. Vou só colocar isso perto do seu pescoço, João explicou, sua voz baixa e constante. Só para você sentir. Nada de prender ainda. Ele moveu o cabresto lentamente. Baio acompanhou o movimento com os olhos, suas orelhas girando para frente e para trás. Quando o couro tocou levemente seu pescoço, ele estremeceu, mas não se afastou. Era apenas um toque. Está vendo? É só couro. Velho como a gente. O processo foi de uma paciência infinita. Toques leves. Depois, segurar o cabresto contra o pescoço por alguns segundos. Depois, abrir as tiras e envolvê-lo sem fechar as fivelas. João celebrava cada pequeno passo com palavras calmas e com um pedaço extra de cenoura que Dona Maria, a senhora do mercadinho, começou a incluir nas sacolas de comida que seu marido deixava discretamente no portão. Enquanto o trabalho com Baio continuava, João também dedicava forças à fazenda. Com um velho facão que encontrou, ele começou a limpar o mato em volta do galpão. O quartinho anexo, que talvez tenha sido um depósito, tinha o telhado menos ruim. Ele passou dias consertando as telhas quebradas com pedaços de lata e tapando os buracos nas paredes com barro e palha. Uma tarde, ele ouviu o barulho de um carro parando na estrada. Não era o caminhão de seu Geraldo. Caminhou até o portão e viu um carro vermelho empoeirado. Da janela do motorista, uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque o cumprimentou. João Pedro, posso passar? Era Dona Maria. Ele acenou que sim, um pouco surpreso. Ela estacionou perto do galpão e saiu, carregando uma cesta de pão coberto com um pano. Vim ver com meus próprios olhos, ela disse sem rodeios. Seus olhos percorreram o galpão consertado, o terreiro que estava sendo limpo. O Geraldo disse que você estava dando volta por cima. Eu queria acreditar. Obrigado pelos mantimentos, Dona Maria. Salvou minha vida. Bah, isso é nada. Ela olhou na direção do cercado. Baio estava lá, observando a nova visita de longe. É aquele? É. Parece um caminhão com pernas. Ela comentou, mas sem medo na voz. E ele te deixa chegar perto? Deixa.
Já até coloquei o cabresto nele algumas vezes, sem fechar ainda. Dona Maria franziu a testa impressionada. As pessoas na cidade falam que você está amansando o bicho do diabo. Umas riem, outras começam a ficar curiosas. O seu amigo, o Carlos, o novo treinador, ele fica calado quando o assunto é você. Bebe num canto do bar. João não soube o que dizer sobre Carlos. A traição ainda doía. E o Venturini? Ele perguntou. A expressão de Dona Maria ficou séria. Ele não ri, ele fica brabo. Diz que você é um aproveitador, que está querendo aparecer. Mas eu acho... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu acho que ele está com inveja. Você aqui conseguindo algo com nada. Isso deixa um homem como ele nervoso. Ela deixou a cesta, recusou-se a tomar um café, porque a água de João ainda era turva demais para seu gosto, e foi embora, prometendo mandar mais coisas na semana seguinte. A visita deixou João pensativo. A notícia estava se espalhando. E como Dona Maria disse, nem todos riam. Alguns ficavam curiosos. Isso era uma faísca de esperança. No dia seguinte, ele decidiu que era hora. Ele entrou no cercado com o cabresto. Baio veio até ele esperando a cenoura diária. João deu a cenoura com uma mão e com a outra passou o cabresto sobre a cabeça do cavalo. Baio mastigou, concentrado na comida. João puxou as tiras levemente, passando-as pela cabeça do animal, e fechou a fivela na parte de trás, solta o suficiente para não apertar. Baio parou de mastigar. Sentiu o novo peso em sua cabeça. Ele sacudiu a cabeça, tentando se livrar da sensação. João manteve uma mão no seu pescoço, falando baixinho. Está tudo bem, é só um novo amigo para você carregar. Vamos andar um pouco. Com a guia presa ao cabresto, João começou a andar devagar. Baio hesitou. O cabresto puxava suavemente sua cabeça para uma direção. Ele deu um passo, depois outro. Caminharam em círculos lentos dentro do cercado. Toda vez que Baio parava confuso, João parava também. Acariciava seu pescoço e depois continuava. Foi um progresso lento, mas constante. Em uma semana, Baio já andava com o cabresto sem se importar. Aceitava a sela de tração que João conseguira um velho arsenal que encontrou num galpão, pesado e empoeirado, mas ainda útil. João a colocava sobre seu dorso sem apertar, deixando o cavalo se acostumar com o peso. A grande prova foi o primeiro passo fora do cercado. João abriu o portão grande que dava para uma área maior, um pasto abandonado atrás dos galpões. Ele ficou do lado de fora segurando a guia. Vem, ele chamou. Baio parou no limiar. Seus olhos percorreram o mundo aberto à sua frente. Por muitos anos, seu mundo foram aquelas tábuas. Ele bufou, inseguro. Está tudo bem, eu estou aqui. João deu um puxão muito suave na guia. Baio deu um passo para frente, e depois outro. E de repente, ele estava do lado de fora, sua massa imponente sob a luz aberta do sol. Ele ergueu a cabeça, farejando o vento livre. Não havia medo em seus olhos agora. Havia surpresa, e depois, uma curiosidade profunda. Naquela tarde, João Pedro, ex-treinador do Rara Sol Nascente, levou Baio, o cavalo demoníaco, para um passeio lento ao redor da Fazenda Esperança. O animal enorme caminhava com uma dignidade tranquila ao lado do homem, seus passos pesados ecoando na terra. Eles não sabiam, mas eram observados. De longe na estrada, um menino que andava de bicicleta parou e ficou boquiaberto. Ele viu o homem magro e o gigante cor-de-mel caminhando juntos em perfeita harmonia. Ele virou a bicicleta e pedalou de volta para a cidade o mais rápido que pôde. Na manhã seguinte, quando João foi até o portão para buscar a sacola de Dona Maria, encontrou não uma, mas 3 sacolas, e havia um bilhete simples. João, todo mundo está falando. O filho do seu Tiago viu. Trago mais coisas. Continue. Maria. João olhou para Baio, que pastava no novo pasto, já acostumado com a liberdade. Olhou para o galpão que agora tinha uma porta de verdade, feita com tábuas reaproveitadas. Olhou para suas mãos, sujas de terra e graxa, mas cheias de um propósito. A notícia havia se espalhado, e pelo jeito nem todo mundo na cidade de Água do Cerne achava a história uma piada. Alguns talvez estavam começando a torcer por eles. Ele não podia imaginar que, enquanto ele viajava naquela pequena vitória, a notícia também havia chegado a outros ouvidos.
ouvidos que não gostaram nada do que ouviram, ouvidos que pertenciam a um homem acostumado a ser o único centro das atenções. A luz do computador refletia nos olhos claros e frios de Eduardo Venturini. Ele assistiu ao vídeo pela terceira vez. A filmagem era tremida, feita de longe com um celular, mas mostrava perfeitamente o homem magro, de camisa surrada, caminhando ao lado do cavalo colossal. O animal, com uma pesada sela de tração nas costas, seguia-o com uma obediência tranquila. Eles giravam em um pasto aberto e, no final do clipe, o cavalo, sem nenhum esforço aparente, arrastava uma pesada carroça cheia de madeiras velhas. Eduardo apertou o espaço do teclado, pausando o vídeo. Sua mandíbula estava tão tensa que doía. Na tela, congelado, estava João Pedro, o ex-funcionário, o homem que ele demitira pessoalmente. E aquele animal, aquele mesmo cavalo grande e desengonçado que ele tinha visto anos atrás, quando pensou em comprar a fazenda Esperanha só para derrubar e plantar soja. Um animal descartado. Carlos! Sua voz ecoou pelo escritório silencioso do rara sol nascente. A porta se abriu e Carlos entrou. Ele parecia cansado, seus olhos estavam um pouco vermelhos. Não usava mais o boné surrado de tratador, mas uma camisa limpa. Ela não parecia confortável nele. Patrão? Eduardo não se virou. Apontou para a tela. Você viu isso? Carlos deu um passo para frente e olhou. Seu rosto não mudou, mas seus dedos se mexeram, como se estivessem procurando um boné para ajustar. Vi. É o João. E o cavalo da esperança. O cavalo da esperança, Eduardo repetiu com um tom de veneno. Um monte de ossos e músculos que ninguém queria. E o seu antecessor, o mestre João Pedro, fez dele isso. Ele girou a cadeira para encarar Carlos. Você que está no lugar dele há meses conseguiu fazer o relâmpago parar de arrastar as patas na curva do treino? Carlos baixou o olhar. O relâmpago é teimoso, patrão. Ele sente a mudança. Estou trabalhando nisso. Trabalhando. Enquanto isso, um mendigo num casebre abandonado está domando um fardo de carne com conversinha e cenoura. A voz de Eduardo subiu. Ele bateu a mão na mesa. O som foi seco. Isto é uma piada de mau gosto sobre mim, sobre este raras. Ele se levantou e começou a andar. As pessoas vão ver isso. Já estão vendo. O filho do seu Tiago espalhou o vídeo no grupo da cidade. E o que elas vão pensar? Vão pensar que o grande Eduardo Venturini demitiu um gênio, que o cavalo que eu joguei fora é uma joia, que o meu relâmpago, o campeão, vai ser comido pela poeira de um cavalo de lixo. Carlos permaneceu em silêncio. Ele olhava para o chão, para as botas lustradas de Eduardo que passavam de um lado para o outro. Eduardo parou na frente dele. Isto não pode continuar. Você entende? Isto é uma mancha. No meu nome, nos meus negócios, na preparação para a corrida do divino. A corrida do divino. A maior prova de tração da região que aconteceria dali a 2 meses. O troféu que Eduardo precisava para garantir novos investidores. O que o senhor quer que eu faça? Carlos perguntou, sua voz quase inaudível. Não quero que você faça nada. Você já demonstrou sua habilidade. O desprezo na voz de Eduardo era cortante. Eu vou tomar conta disso, mas você vai ouvir e vai concordar, porque se eu sentir que você está simpatizando com aquele trapo humano lá na Esperança, você vai juntar as trouxas dele. Está claro? Carlos engoliu em seco e acenou com a cabeça. Bom, agora saia e tente fazer o relâmpago galopar em linha reta pelo menos. Carlos saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Eduardo voltou para a cadeira. Olhou para o vídeo pausado mais uma vez. Um plano começou a se formar em sua mente. Um plano simples, sujo e eficaz. Na manhã seguinte, na pracinha de água do Cerne, o clima era diferente. João havia ido até o mercadinho de Dona Maria pela primeira vez para comprar sal com o pouco dinheiro que ganhara ajudando seu Geraldo a tratar de uma vaca doente. Ele sentiu os olhares. Alguns eram curiosos. Um senhor mais velho acenou timidamente. Outros viravam o rosto. Na porta do bar, 2 homens pararam de conversar quando ele passou. Dentro do mercadinho, Dona Maria o cumprimentou com um aceno de cabeça, mas seu rosto estava sério. João, você viu o vídeo? Que vídeo? Ele perguntou pegando o pacote de sal. Do você e do Baio. Alguém filmou. Todo mundo tem no celular. João franziu a testa. Eu não sabia. Pois é. Ela baixou a voz. O Venturini esteve na cidade ontem à noite, no bar. Falou alto para todos ouvirem. O que ele disse? Dona Maria hesitou. Disse que você estava se aproveitando da bondade dos outros.
que as ferramentas que você está usando, a sela, o cabresto, são coisas roubadas do Aras, que você sempre foi um funcionário desonesto. João sentiu um calafrio. As palavras doíam, mas doíam mais porque eram uma mentira tão grosseira. Ninguém acredita nisso. Alguns acreditam, ou fingem acreditar. O Venturini é um homem importante. Ele emprega gente, tem influência. Ela colocou a mão sobre a dele. Só tome cuidado, João. Ele não vai parar por aí. João pagou pelo sal e saiu. O caminho de volta para a fazenda parecia mais longo. A sensação de progresso, de aceitação, tinha sido substituída por um peso. Eduardo não o havia esquecido. Pior, ele estava com medo. Medo do que João e Baio poderiam se tornar. Naquela noite, o primeiro ataque aconteceu. João acordou no meio da noite com um barulho estridente. Era o som de metal sendo torcido, seguido por um bufido alto e assustado de Baio. Ele saiu correndo do galpão, de pés descalços. A lua cheia iluminava a cena. 2 homens estavam junto ao cercado do pasto onde Baio dormia. Um deles, usando um capuz, estava com um péssimo alicate tentando arrancar os arames da cerca. O outro batia com um pedaço de madeira nas tábuas, fazendo um barulho ensurdecedor para assustar o cavalo. Baio estava no centro do pasto, relinchando alto, girando em círculos, seus olhos arregalados mostrando o branco. Ele estava em pânico. "O que vocês estão fazendo? Saiam daí!" João gritou, correndo na direção deles. Os homens se viraram. O da madeira ergueu o pedaço de pau em uma ameaça. "Fica na tua, velho. O patrão só manda um recado." O Venturino, João parou a alguns metros. Suas mãos estavam fechadas em punhos. "Digam a ele que o recado chegou. Agora sumam." O homem com o alicate deu um último puxão, arrancando um pedaço de arame, e os 2 saíram correndo em direção a uma moto estacionada na sombra da estrada. Em segundos, o ronco do motor se afastou. João correu até o portão. A cerca estava danificada, mas ainda em pé. Ele entrou no pasto falando baixinho. "Baio, está tudo bem. Já foram. Já foram." O cavalo gigante estava tremendo. Suas narinas vibravam e ele respirava ofegante. O medo antigo estava de volta em seus olhos. Ele não se aproximou de João. Eu sei que assustou", João disse, mantendo a distância. Ele se sentou no chão, ali mesmo, no campo frio. "Eu fico aqui, até você se acalmar." Ele ficou sentado a noite toda, falando, cantarolando, até que o sol começou a clarear o céu. E Baio, exausto pelo susto, finalmente baixou a cabeça e começou a pastar, ainda nervoso, mas aceitando a presença de João. O dia foi gasto consertando a cerca. João trabalhou com raiva silenciosa. Cada arame esticado, cada estaca reforçada era uma resposta. Ele não ia embora, ele não ia desistir, mas Eduardo não tinha terminado. 2 dias depois, quando João foi até o poço buscar água, encontrou o balde virado. A água tinha um cheiro estranho, químico. Ele não usou. Ferveu a água da chuva que coletara em uma lata velha. No mesmo dia, à tarde, um carro preto parou na estrada. Era o carro de Eduardo. O próprio homem desceu, vestindo uma camisa social impecável, suas botas brilhando sem uma mancha de poeira. Ele veio até o portão da fazenda, onde João estava aparando uma cerca viva com o facão velho. "Que surpresa, João! Parece que você encontrou sua vocação, jardineiro." João parou de trabalhar, ergueu o olhar. "O que você quer, Venturini?" "Só vim ver de perto o meu patrimônio," Eduardo disse com um sorriso frio. "Essa fazenda pertence a um amigo meu de Maringá. Está registrada em nome dele. Você está invadindo propriedade privada." Era uma mentira. João não tinha como provar, mas sabia que era mentira. "Seu amigo pode vir me tirar daqui então." "Oh, ele virá, no tempo certo. E com a polícia." Eduardo deu um passo à frente. "Mas eu sou um homem compreensivo. Você pode ficar até a corrida do divino." João entendeu. "E depois?" Depois você e o seu monstro vão ter que ir para outro lugar. Talvez um abatedouro para o cavalo. É o fim mais útil para um animal descontrolado." João sentiu uma fúria quente subir por seu peito. Ele deu um passo à frente e, pela primeira vez, Eduardo recuou. Apenas um instante, percebendo a fúria no olhar do ex-funcionário. "Saia daqui," João disse. Sua voz era um fio de ameaça. "E tire seus capangas de perto do meu cavalo. Se ele sofrer um arranhão, eu vou até você, pessoalmente." Eduardo recuperou a compostura. Ajustou a pulseira do relógio, um gesto nervoso.
São só palavras, João. Você não tem nada, ninguém. Continue brincando de domador. O mundo real vai te alcançar. Ele virou-se e foi até o carro. Antes de entrar, olhou para a fazenda uma última vez, seus olhos azuis percorrendo o galpão, o pasto, procurando o baio. Ele não viu o cavalo, mas o ódio em seu rosto era claro. Quando o carro desapareceu, João deixou o facão cair no chão. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva impotente. Ele olhou para a fazenda Esperança, para o lar que ele estava construindo com tanto esforço. Era frágil, tão frágil, e havia um homem poderoso decidido a esmagá-lo. Ele foi até o pasto. Baio estava no fundo, próximo às árvores. Ele se aproximou e o cavalo, ainda um pouco desconfiado depois do ataque noturno, não fugiu. Ele veio aqui, João falou, acariciando o pescoço forte. O homem que manda os outros fazerem mal. Ele tem medo de você, sabia? Medo de nós dois. Baio bufou, como se entendesse a seriedade na voz de João. Agora é guerra, grandão. João sussurrou, sua testa encostada no pelo quente. E a gente só tem um ao outro. Mas eu juro que não vou deixar ele te machucar. O sol da tarde os envolvia, mas uma sombra grande e perigosa havia se alongado sobre a Esperança. A corrida, João percebeu agora, não era só uma prova, era uma armadilha. E ele e Baio estavam caminhando direto para ela. A tensão era uma presença constante, como um cheiro ruim no ar. João passou os dias seguintes ao encontro com Eduardo em um estado de alerta. Ele revisou todas as cercas, reforçando cada estaca. Verificava a água do poço 3 vezes ao dia, cheirando e provando um pouco antes de dar a Baio. À noite ele dormia com o facão velho ao lado do banco e acordava a cada barulho. Mas os dias passaram e nada aconteceu. Nenhum capanga, nenhum vandalismo. A calma era mais assustadora do que o ataque. Baio, por sua parte, recuperou a confiança. O susto daquela noite foi ficando para trás, e ele voltou a seguir João como uma sombra grande e fiel. O treino para a corrida, no entanto, era um pensamento distante. A prioridade de João era mantê-los seguros. Uma semana após a visita de Eduardo, João notou algo diferente no cavalo. Era manhã cedo, e Baio costumava estar esperando por ele no portão do pasto, ansioso pela ração matinal. Naquele dia, ele ainda estava deitado na terra sob a árvore. Acordou tarde, grandão? João chamou, abrindo o portão. Baio ergueu a cabeça com lentidão. Ele se levantou, mas o movimento parecia pesado. Ele não veio até João. Ficou parado, olhando. Está tudo bem? João se aproximou, preocupação formando um nó em seu estômago. Ele colocou a mão no pescoço do cavalo. A pele estava quente. Talvez fosse só o sol da manhã. Ele serviu a ração especial que conseguira com seu Geraldo, uma mistura de aveia e milho. Baio cheirou a comida, mas comeu apenas alguns bocados antes de parar. Não está com fome? João perguntou, sua voz carregada de apreensão. Pode ser o calor. Ele decidiu observar. Durante o dia, Baio parecia mais lento, pastava menos, ficava mais tempo parado, com a cabeça baixa. À tarde, quando João tentou uma caminhada leve, o cavalo o seguiu, mas sem o vigor de sempre. Você não está bem, não está? João murmurou, examinando os olhos do animal. Eles pareciam um pouco opacos. Amanhã, se não melhorar, vou chamar o Geraldo. Naquela noite, João mal dormiu. Ele ficou levantando, olhando para o pasto pela abertura da porta. Baio estava deitado, e ele raramente se deitava para dormir enquanto ainda havia luz no céu. Ao amanhecer, a situação era pior. Baio não se levantou. Ele estava deitado de lado, sua respiração era um pouco ofegante. João correu até ele. Baio, levanta, grandão, vamos! Ele tocou no flanco do cavalo, tentou puxar o cabresto. Baio gemeu, um som baixo e profundo de desconforto, e tentou se levantar. Suas pernas traseiras vacilaram e ele caiu de volta no chão, pesadamente. Pânico. Um pânico frio e absoluto tomou conta de João. Ele correu até o galpão, pegou o celular velho que só tinha crédito para emergências. Suas mãos tremiam tanto que ele errou o número 2 vezes. Seu Geraldo, por favor, atenda. Atenda. Alô? A voz sonolonga do veterinário atendeu. Geraldo, é o João, é o Baio. Ele está muito mal, não consegue se levantar. Por favor, venha. A voz do outro lado ficou instantaneamente alerta. Não consegue se levantar? Está ofegante? Tem febre? Está quente. E a respiração está ruim. Ele não comeu quase nada ontem. Estou indo, 20 minutos, fique com ele. Os 20 minutos foram os mais longos da vida de João.
Ele se ajoelhou na terra ao lado da cabeça imensa de Baio. O cavalo mal abria os olhos. Sua língua estava um pouco para fora, seca. Não, 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 não. João sussurrou, passando a mão no focinho aveludado, agora quente e sem vida. O que eu fiz? O que foi que aconteceu? Ele revisou tudo na mente. A água, ele tinha verificado. A ração, a mesma de sempre. O pasto, nada de novo. Então, o quê? O caminhão de seu Geraldo chegou em uma nuvem de poeira. O veterinário saltou, carregando uma maleta preta. Ele nem cumprimentou João. Foi direto até o cavalo, ajoelhando-se. Fala comigo, João. Desde quando assim? Ontem de manhã começou meio lento. À noite já estava ruim. Hoje, não se levanta. Geraldo abriu a maleta. Tirou um termômetro. Checou a temperatura dos olhos, das gengivas. Auscultou o coração e os pulmões com um estetoscópio. Seu rosto era uma máscara de concentração. Febre alta, coração acelerado, sinais de dor abdominal. Ele olhou para João. Pode ser muita coisa, infecção, cólica forte, mas o quê? Mas o começo muito rápido me preocupa. Geraldo olhou ao redor. Onde ele bebe água? João levou-o até o bebedouro, um velho cocho de concreto que ele tinha limpado e enchido com água do poço, depois de fervê-la. Havia ainda um pouco de água no fundo. Geraldo pegou um frasco pequeno e uma seringa da maleta. Coletou uma amostra da água. Cheirou. Você ferve sempre? Sempre. Desde que o Eduardo veio aqui. Tive medo. Seu medo tinha fundamento. O veterinário foi até o caminhão e voltou com um kit de teste simples. Pingou algumas gotas da água em uma tira. A cor mudou para um verde escuro quase imediatamente. A expressão de Geraldo ficou sombria. O quê? O que é? Tem algo ali, algo que não devia estar. Não sei o que é ainda, mas esse teste reage a certas toxinas. Ele olhou para Baio, prostrado no chão. João, acho que envenenaram seu cavalo. A palavra caiu como uma pedra. João sentiu as pernas fracas. Ele se agarrou à lateral do cocho para não cair. Envenenaram? Como? Eu verifiquei. Não deve ter sido na água do poço. Deve ter sido aqui, no cocho. Alguém veio de noite e colocou algo. Algo que não cheira, não muda a cor. Algo que fica no fundo. A voz de Geraldo estava carregada de raiva. Isso é crime, João! Crime! João não ouvia mais. Ele estava olhando para Baio. O gigante cor-de-mel, seu amigo, a única coisa boa em sua vida, estava morrendo. E tinha sido feito de propósito. Ele vai morrer? A voz de João saiu quebrada. Não se eu puder evitar. Preciso levá-lo para a clínica. Agora. Preciso fazer lavagem, dar antídotos, soro. Mas é um animal muito grande, João. O transporte, o estresse. É tudo muito arriscado. Faça o que for preciso. Por favor. As lágrimas que João tinha segurado por tanto tempo finalmente romperam, escorrendo por seu rosto sujo. Eu não posso perdê-lo. Eu não posso. Geraldo assentiu, determinado. Vou precisar de ajuda. Me ajude a colocar as cordas. Vamos tentar fazê-lo levantar. As horas seguintes foram um pesadelo. Com muito esforço, puxões suaves e a voz desesperada de João, Baio conseguiu se levantar, cambaleando. Ele estava fraco, muito fraco. Com muita paciência e suor, eles conseguiram guiá-lo até a rampa do caminhão-baú de Geraldo, adaptado para transportar animais. Cada passo do cavalo era uma agonia. Quando Baio finalmente estava dentro, deitado sobre uma cama de feno, ofegante, João subiu com ele. Sentou-se no chão do caminhão, ao lado da cabeça do cavalo, segurando-a em seu colo. Eu vou com ele, ele disse para Geraldo, e não era um pedido. Na clínica, uma sala branca e limpa, o verdadeiro trabalho começou. Geraldo chamou um auxiliar. Enquanto eles trabalhavam inserindo sondas, aplicando soros na veia grossa do pescoço de Baio, João ficou parado num canto, suas mãos sujas e inúteis apertadas contra o peito. Ele via o corpo poderoso de Baio tremendo, ouvia seus gemidos baixos. Cada som era uma facada. Em um momento de pausa, com Baio sedado e estabilizado, Geraldo se aproximou de João. Vou mandar a amostra da água para um laboratório em Maringá. Vai levar alguns dias, mas os sintomas e o teste rápido, eu tenho quase certeza, foi envenenamento. Alguém quis matá-lo, João. João não tinha dúvidas de quem. A face gelada e os olhos azuis de Eduardo piscaram em sua mente. A raiva que surgiu então era uma coisa primitiva, cega. Ele queria ir até o Haras naquele momento, mas ele não podia sair dali. Não podia sair do lado de Baio. Ele vai sobreviver?
João perguntou, sua voz um fio de esperança. Geraldo suspirou. Ele é forte, muito forte. Isso está a favor dele. Mas perdeu muito líquido. Os órgãos estão sob estresse. As próximas 24 horas são decisivas. Você precisa ficar aqui. Fale com ele. Ele pode ouvir você. João passou a noite sentado no chão frio da clínica, ao lado da baia onde Baio estava deitado. Ele falava. Contava histórias de quando seu avô estava vivo. Cantava as mesmas canções de ninar. Pedia desculpas. Eu devia ter protegido você melhor. Foi culpa minha. Eu sabia que ele era perigoso. Eu sabia. De vez em quando, Baio abria os olhos, as pupilas dilatadas pela medicação. Ele procurava a voz de João. E quando a encontrava, um tremor percorria seu corpo. E ele fechava os olhos novamente, um pouco mais calmo. Na madrugada, a febre quebrou. A respiração ficou um pouco mais fácil. Geraldo, que tinha dormido em uma cadeira no corredor, verificou os sinais vitais e deu um aceno cauteloso para João. Ele está lutando. Está respondendo. É um bom sinal. O alívio foi tão forte que João desabou. Ele chorou em silêncio, seu corpo todo tremendo, a cabeça encostada nas grades da baia. Baio estava vivo, mas a batalha estava longe de terminar. Ao nascer do sol, exausto, com o rosto marcado pelas lágrimas e pela falta de sono, João saiu da clínica por um momento para respirar ar fresco. Foi quando viu uma figura familiar, parada do lado de fora do portão, hesitante. Era Carlos. Ele estava segurando um saco de estopa, e seu rosto estava pálido, marcado pela culpa e pelo cansaço. João sentiu a raiva voltar, rápida e quente. Ele atravessou o pátio em direção ao portão. "O que você quer aqui?" A voz de João saiu áspera, carregada de uma fúria que ele não tentou esconder. Ele parou do outro lado do portão de ferro da clínica, seus olhos vermelhos fixos em Carlos. Carlos parecia querer desaparecer. Ele segurava o saco de estopa com força, seus nós dos dedos brancos. Não usava o boné, e seus cabelos encaracolados estavam desgrenhados. "João, eu soube. Sobre o cavalo. É claro que soube." João cuspiu as palavras. "Foi seu patrão que mandou, não foi? Você veio ver se o serviço foi bem feito?" Carlos fechou os olhos por um segundo como se levasse um tapa. Quando abriu, havia um brilho de lágrimas de raiva e vergonha. Não. Eu vim ajudar." "Ajudar?" O riso de João foi amargo e curto. "Você veio por pena?" "Não quero pena, Carlos. Já tive muita coisa, pena nunca foi uma delas." Carlos abriu o portão e entrou, enfrentando o olhar furioso de João. Ele não se aproximou mais, apenas deixou o saco no chão, entre eles. "Tem soro grosso aí, vitaminas, um remédio para a dor que o seu Geraldo pode não ter. Eu peguei no estoque do Raras." João olhou para o saco, depois de volta para o rosto de Carlos. "Por quê? Por que você faria isso? Para limpar sua consciência?" Carlos respirou fundo. Sua voz saiu trêmula, mas clara. Ele mandou João." O ar pareceu sair do pulmão de João. A confirmação direta vinda da boca de Carlos foi um golpe físico. "O Eduardo, ele me chamou no escritório. Disse que você e aquele monstro eram uma vergonha, que iriam rir dele na corrida. Ele deu um pó branco num saquinho. Disse para eu colocar na água do cavalo." A voz de Carlos quebrou. "Disse que era só para deixá-lo doente, para ele desistir da corrida, mas eu olhei para aquele pó, João. Não era coisa de deixar doente." João estava imóvel, ouvindo. A raiva ainda estava lá, mas agora misturada com um horror gelado. "Eu disse que sim. Eu quis dizer que sim, para parecer importante, para o patrão finalmente me ver." Carlos olhou para as próprias mãos como se não as reconhecesse. "Naquela noite, fui até a cerca da fazenda, com um saquinho. O Baio estava lá, parado no escuro. Eu joguei o pó por cima da cerca perto do coxo, mas eu não consegui. Me deu um desespero. Eu peguei a pá de lixo do meu caminhão e cavei a terra onde o pó tinha caído, tirei a maior parte. Joguei terra por cima. Pensei que talvez não fosse suficiente para fazer mal." Ele ergueu os olhos e agora as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. "Mas não fui eu quem fez. Não dessa vez." Quando o Eduardo viu que o cavalo não tinha adoecido, ele ficou possesso. Ele chamou o Jorginho, aquele capanga que sabe de tudo. Eu ouvi ele dando a ordem, a mesma ordem que deu para mim. E o Jorginho? Ele fez. Na noite seguinte, deve ter sido ele. João sentiu o chão se mover sob seus pés. A confissão era pior do que ele imaginava. "E você não fez nada, não me avisou." "Eu tive medo." Carlos gritou, a culpa transbordando. "Medo de perder o emprego, medo do Eduardo, medo de virar um nada, como você virou."
Ele parou, horrorizado com o que dissera. João, eu não quis dizer assim. João olhou para ele por um longo momento. Viu o homem atarracado e forte, que antes era seu braço direito, agora encolhido pela vergonha. Viu a inveja antiga, o medo e um resto de bondade que ainda lutava para sair. Por que veio agora então? João perguntou, sua voz mais baixa, exausta. Porque quando o Geraldo espalhou que o Baio tinha sido envenenado, eu olhei para o relâmpago no estábulo, e ele olhou para mim. E não era o olhar de um campeão, era o olhar do Jeg, aquele cavalo velho e manco que a gente salvou juntos, lembra? A gente ficou a noite toda com ele dando sopa na boca. Carlos enxugou o rosto com a manga. Aí eu pensei, o que eu estou fazendo? De que lado eu estou? Ele pegou o saco do chão e estendeu para João. Eu não sou corajoso como você, nunca fui, mas posso tentar fazer a coisa certa agora. Deixa eu ajudar, deixa eu cuidar dele com você. Eu sei como, por favor. João olhou para o saco, depois para a porta da clínica onde Baio lutava pela vida. Cada instante de hesitação era um instante roubado do cavalo. A raiva ainda queimava nele, mas era uma luxúria que ele não podia pagar. Baio precisava de ajuda, de qualquer ajuda. Ele pegou o saco das mãos de Carlos. Ele está dentro. Não faça nenhum movimento brusco perto dele. Ele está com medo e com dor. Se você assustá-lo, eu te jogo fora daqui mesmo você me ajudando, entendeu? Carlos acenou com a cabeça, um rápido movimento cheio de esperança. Entendi, eu prometo. Dentro da clínica, o ar era pesado com o cheiro de antisséptico e animal doente. Baio estava deitado em uma cama profunda de serragem limpa, uma manta sobre seu corpo. Um soro gotejava em sua veia. Seus olhos estavam semicerrados. Carlos parou na entrada da baia, sua respiração presa. Ele nunca tinha visto Baio de perto. A imponência do animal, mesmo prostrado, era impressionante. E então ele viu as cicatrizes finas no dorso, as marcas do passado violento. Seu rosto se contorceu. Meu Deus, ele sussurrou. João se ajoelhou ao lado da cabeça de Baio. Olha quem veio te ver, grandão. É o Carlos, lembra dele? Ele vai nos ajudar. Baio abriu os olhos um pouco. Seu olhar âmbar escuro encontrou o de Carlos. O cavalo não bufou, não tentou se levantar, apenas olhou com uma exaustão profunda. Mas suas orelhas, que estavam caídas, se moveram um pouquinho na direção da nova voz. Carlos, movendo-se com uma lentidão que imitava a de João nos primeiros dias, entrou na baia. Ele se ajoelhou do outro lado do cavalo, perto das costelas. Suas mãos, grandes e calejadas como as de João, pairaram sobre o pelo, sem tocar. Posso? Ele perguntou. João assentiu. Carlos colocou a mão com uma leveza surpreendente no flanco de Baio. Sentiu a respiração difícil, o tremor fraco dos músculos. Ele começou a fazer uma massagem muito suave, em círculos, como fazia com os cavalos do Haras quando estavam com cólica. Vai ficar bom, campeão, Carlos murmurou, e sua voz, embora rouca, tinha uma qualidade calmante que João reconheceu. Era a voz do tratador que sabia o que estava fazendo. Você é forte, muito mais forte que a porcaria que te deram. João observou, sua desconfiança ainda uma barreira de espinhos ao redor do coração. Mas ele viu o toque habilidoso. Viu como Baio, depois de um instante de tensão, relaxou um pouco sob as mãos de Carlos. O cavalo soltou um longo suspiro e seu olho, voltado para Carlos, fechou-se lentamente. Naquele momento, João percebeu que Carlos não estava mentindo. O arrependimento era real. As horas se fundiram. Seu Geraldo voltou, surpreso ao ver Carlos, mas aceitou sua ajuda quando viu os remédios que ele trouxera. Juntos, os três homens viraram a noite. Carlos ajudou a trocar o soro, a preparar uma papinha especial de aveia e mel que Baio conseguiu lamber em pequenas quantidades. João ficou responsável por falar, por acalmar. Carlos ficou com as mãos, com os cuidados físicos. Num momento de quietude, com Geraldo dormindo na cadeira, Carlos quebrou o silêncio. O relâmpago não me obedece, ele disse, olhando para as mãos que massageavam o pescoço de Baio. Ele sente que não sou você. O Eduardo me pressiona todos os dias. Diz que eu sou um fracasso. E ele está certo. João não respondeu imediatamente. Você tentou ser ele. Você não é. O relâmpago sabe. Eu sei. Carlos fez uma pausa. Talvez seja isso que eu sempre devia ter feito. Não ser o treinador principal. Ser o braço direito. Do lado certo. João olhou para ele. A raiva ainda estava lá, mas agora havia algo mais. O reconhecimento de um homem que finalmente acordou de um sonho ruim. Um homem que, como ele, estava perdido.
O lado certo é aqui, João disse finalmente, sua voz rouca, enquanto ele precisar da gente. Ao amanhecer do segundo dia, um milagre pequeno aconteceu. Baio, com um grande esforço, levantou a cabeça sozinho. Ele olhou para João, depois para Carlos, que estava dormitando sentado contra a parede. Ele fez um som baixo, um ronco suave na garganta. João acordou imediatamente. O que foi, grandão? Tem sede? Baio não queria água. Ele esticou o pescoço com uma lentidão dolorosa e tocou seu focinho no braço de Carlos, que estava cruzado sobre seus joelhos. Carlos acordou com o toque. Ele viu o focinho grande perto dele e congelou. Depois, lentamente, ergueu a mão. Baio esfregou a cabeça contra ela, um gesto fraco, mas de aceitação. Carlos prendeu a respiração. Seus olhos encontraram os de João, e neles havia um alívio tão profundo que era quase dor. Ele sabe, Carlos sussurrou maravilhado. Ele sabe. João confirmou, e pela primeira vez, um fio de algo que não era rancor passou entre os dois homens. Era um entendimento, uma trégua nascida no sofrimento de um cavalo. A batalha não estava ganha, mas o pior tinha passado. E pela primeira vez desde que tudo começou, João Pedro não estava sozinho na linha de frente. A notícia correu por água do cerne como fogo no capim seco. Não foi um jornal, nem um boletim. Foi a voz de seu Geraldo, falando baixo no seu consultório para um fazendeiro. Foi Dona Maria, contando para uma cliente no mercadinho, com os olhos cheios de indignação. Foi o próprio Carlos, que depois de 3 dias dormindo no chão da clínica ao lado de João, foi até o bar da cidade, olhou para os homens que bebiam e falou alto. Foi o Eduardo Venturini. Ele mandou envenenar o cavalo. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo tilintar de um copo sendo colocado com força no balcão. Tem prova disso, Carlão? Perguntou o dono do bar. Um homem velho e sério. Tenho a minha palavra. E tenho o que vi. E o seu Geraldo tem a água que foi testada. Carlos olhou para as faces conhecidas. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros franziram a testa, zangados. O João Pedro não roubou nada, ele só está tentando sobreviver. E o Baio? Aquele cavalo só precisava de um pouco de paz. Na manhã seguinte, quando João finalmente trouxe Baio de volta para a Fazenda Esperança, ele encontrou um pequeno grupo de pessoas no portão. Não eram curiosos, eram o fazendeiro do bar, seu Tiago, o pai do menino que filmou o primeiro vídeo e mais 2 homens. Eles trouxeram um rolo de arame farpado novo, estacas e ferramentas. João, disse seu Tiago tirando o chapéu, viemos consertar a cerca, onde foi estragado. João parou, com Baio ainda um pouco fraco ao seu lado. O cavalo ficou alerta, mas não assustado. Não precisam fazer isso, João disse, sua voz ainda rouca de cansaço. A gente precisa sim, disse um dos outros homens. Aqui não é terra do Venturini. A gente deixou ele crescer demais, erro nosso. Enquanto os homens trabalhavam, Dona Maria chegou com uma panelão de comida. Outros carros pararam. Pessoas traziam sacos de ração, feno, até um coxo de plástico novo. Ninguém fazia alarde, apenas deixavam as coisas perto do galpão, acenavam para João e iam embora. Era uma reparação silenciosa. Carlos estava entre eles trabalhando mais do que todos. Ele não falava muito, apenas fazia. João o observava. A raiva ainda estava lá, num canto escuro do seu coração. Mas ele não podia negar a ajuda. Baio também não. O cavalo aceitava a presença de Carlos. Às vezes até buscava um cheiro dele com o focinho. Uma semana depois da volta para casa, Baio já pastava normalmente. A força voltava aos seus músculos poderosos. A corrida do divino estava marcada para o próximo domingo. Sentados no alpendre do galpão, que agora tinha 2 cadeiras velhas, João e Carlos observavam o pôr do sol. Ele está forte o bastante? Carlos perguntou, quebrando o silêncio. João olhou para Baio, que bebia água no coxo novo. Ele está. A pergunta é se eu estou. Carlos virou-se para ele. Você vai inscrevê-lo? Se eu não inscrever, o Eduardo vai achar que venceu, que me quebrou. João fechou os olhos. Mas se algo acontecer com o Baio naquela pista, eu não aguento. Nada vai acontecer. Uma nova voz surgiu. Era seu Geraldo, que tinha chegado sem fazer barulho. Ele veio e se apoiou na cerca. Todo mundo vai estar de olho. O Venturini não é louco de tentar algo na frente de toda a cidade. A raiva já está grande. A loja de ração dele na cidade amanheceu pichada ontem. Envenenador. João suspirou. A corrida em si já é perigo. São 500 metros de puxada de peso. Ele nunca competiu. Ele puxou aquela carroça de madeira como se fosse de papel, Carlos lembrou.
A força ele tem, é o barulho, a gente... Isso que pode assustá-lo. Foi então que Baio, como se tivesse ouvido, deixou o coxo e veio caminhando calmamente até eles. Parou ao lado de João e colocou a cabeça sobre seu ombro, um hábito que tinha desenvolvido. Seus grandes olhos estavam calmos. João acariciou seu focinho. Você quer tentar, grandão? Você quer mostrar para aquele homem o que a gente é feito? Baio bufou suavemente, um vapor quente no pescoço de João. Está decidido então, disse seu Geraldo. Amanhã eu vou lá e faço a inscrição, na categoria pesado livre, a mesma do relâmpago. O domingo amanheceu com um céu azul claro. A corrida do Divino era o maior evento do ano na região. A pista de terra, lisa e reta, ficava num campo às margens da cidade. Barracas de comida, música alta e bandeiras coloridas criavam uma atmosfera de festa. Mas o clima naquele ano era diferente. Quando João e Carlos chegaram com Baio, puxando uma carroça simples que eles mesmos tinham adaptado, um silêncio parcial caiu sobre a multidão. Todas as cabeças se viraram. Baio era um espetáculo à parte. Seu pelo mel brilhava sob o sol, sua musculatura era uma escultura viva de poder, e ele caminhava com uma dignidade tranquila, seu olhar fixo à frente, ignorando o burburinho. João, ao seu lado, parecia pequeno e magro, mas sua postura era reta, seus olhos determinados. Do outro lado do campo de apresentação, Eduardo Venturini lustrava as botas de relâmpago. O cavalo campeão era um animal lindo, de pelagem negra brilhante, nervoso e impaciente. Eduardo usava um uniforme de treinador caro, mas seu rosto estava pálido e tenso. Quando ele ergueu os olhos e viu a multidão se virando para João e Baio, um tremor percorreu sua mão. Ele ajustou a pulseira do relógio, 1, 2, 3 vezes. Um fiscal da corrida, um homem idoso e respeitado, veio até João. João Pedro. Inscrição número 15. Cavalo Baio, da Fazenda Esperança. Tudo em ordem. Ele olhou para o cavalo, depois para João. E um leve sorriso apareceu em seus lábios. Boa sorte. A cidade inteira está torcendo por você. E não era mentira. Enquanto João levava Baio até a área de aquecimento, as pessoas começaram a bater palmas. Um aplauso inicial, tímido, que cresceu até virar uma onda de apoio. Gritos de "Vai Baio" e "Força João" ecoavam. Carlos, ajudando a preparar a carroça de competição, olhou para a multidão. Nunca vi nada igual. Eles não estão torcendo por mim, João disse, ajustando o cabresto especial de competição. Estão torcendo contra ele. Ele inclinou a cabeça na direção de Eduardo. A prova de tração era simples. Quem puxasse um trenó carregado com blocos de concreto por 500 metros no menor tempo, vencia. Os cavalos competiam sozinhos na pista. O barulho do público era ensurdecedor. Quando chamaram o nome de Relâmpago, Eduardo entrou na pista. O aplauso foi educado, mas frio. Muitos ficaram em silêncio. Eduardo conduziu o cavalo negro até o trenó, prendeu as tiras. Suas mãos, vistas de longe, pareciam trêmulas. Relâmpago, sentindo a energia do dono, ficou ainda mais agitado, dançando no lugar. O sinal saiu. Relâmpago partiu como um raio. Sua velocidade inicial era impressionante. Mas no meio do percurso, quando o peso ficou mais pesado, ele pareceu hesitar. Eduardo gritava, chicoteava o ar. O cavalo terminou a prova em um tempo bom, mas não excepcional. O silêncio da multidão foi a verdadeira resposta. Então, o alto-falante chamou. Próximo competidor, Cavalo Baio, tratador João Pedro. Uma salva de palmas estrondosa tomou conta do campo. João conduziu Baio até a linha de partida. O gigante cor-de-mel olhou para o trenó carregado, para as cordas, para a multidão barulhenta. Suas orelhas giraram, captando todos os sons. Ele bateu o casco no chão 3 vezes, rápido. João colocou a mão em seu pescoço. Foco. João sussurrou, sua boca perto da orelha do cavalo. Só o caminho à frente, e a minha voz. Siga a minha voz. Ele fez o ritual. Esfregou as mãos uma na outra, lentamente. Depois prendeu as tiras de tração com movimentos firmes e calmos. Baio observava. Sua respiração era profunda e controlada. João se posicionou ao lado da cabeça do cavalo. Olhou para a linha reta de terra à sua frente. A multidão ficou em silêncio, segurando a respiração. O juiz ergueu a bandeira. No boxe de Eduardo, longe dali, o dono do Haras segurava um copo de água.
Sua mão tremia tanto que a água derramou. Ele não via a pista. Via apenas aquele homem e aquele cavalo que ele tanto desprezara, prestes a humilhá-lo em público. O som do apito cortou o ar. João gritou um comando claro e forte. Baio reagiu como uma mola liberada. Seus músculos poderosos se contraíram e ele partiu com uma força bruta que fez o trenó de concreto parecer leve. Não era a saída explosiva de relâmpago. Era uma aceleração poderosa, constante, implacável. A terra voava sob seus cascos. A multidão explodiu. Gritos, aplausos, vaias para Eduardo. Era um rugido de apoio. João corria ao lado, mas sua voz era o guia. Vai, vai, Baio. Puxa, agora. Baio não diminuía. Seus olhos estavam fixos no fim da pista. Suas narinas soltavam vapor. A conexão entre homem e animal era perfeita. Uma só vontade impulsionando aquela massa de força para a frente. Eduardo, incapaz de se controlar, saiu do boxe. Ele viu a cena, viu seu tempo sendo ameaçado, viu a vitória, o prestígio, escorrendo entre seus dedos. Seu rosto era uma máscara de ódio puro. Na pista, Baio se aproximava da linha de chegada. Seu tempo era impressionante. A vitória estava a poucos metros. A linha de chegada estava lá, uma faixa branca esticada na terra. Os gritos da multidão eram um mar de som que Baio parecia ignorar. Seus olhos âmbar estavam fixos no ponto final. Seus músculos queimavam, mas ele não parava. Cada passo era uma explosão controlada de força. O trenó pesado deslizava atrás dele como se fosse feito de papel. João corria ao lado, seu pulmão ardia, mas sua voz era um faralho constante de incentivo. Isso, mais um. Agora, Baio. Agora. Os últimos 5 metros. 4. 3. Baio esticou o pescoço, como se ele mesmo quisesse romper a fita. Seu corpo poderoso atravessou a linha branca. Um silêncio instantâneo, seguido por um rugido que pareceu abalar o chão. A multidão explodiu em comemoração. Chapéus foram jogados para o ar. Gritos de Baio, Baio ecoavam. João parou, dobrado ao meio, lutando para respirar. Ele ergueu os olhos. Os fiscais da corrida se aglomeravam ao redor do trenó, verificando os cronômetros. O homem idoso, o fiscal-chefe, pegou um microfone. Silêncio, silêncio, por favor. Aos poucos, o barulho diminuiu para um murmúrio ansioso. Todos os olhos estavam no fiscal. Do outro lado do campo, Eduardo Venturini estava parado, seu rosto uma máscara pálida de incredulidade. Ele ainda segurava o copo vazio, agora esmagado em sua mão. O fiscal-chefe olhou para seus papéis, depois para o cronômetro principal. Ele ergueu o microfone. Sua voz ecoou clara e solene sobre o silêncio. Temos o resultado oficial da prova pesado livre da 32ª corrida do Divino. Ele fez uma pausa dramática. O campo inteiro prendeu a respiração. Em primeiro lugar, com um tempo de 2 minutos e 14 segundos, o cavalo Baio, tratador João Pedro, da Fazenda Esperança. A explosão de som foi avassaladora. Desta vez não havia como contê-la. João sentiu as pernas fraquejarem. Ele não ouvia mais nada. Apenas via a massa de pessoas pulando, comemorando. Viu Carlos correndo em sua direção, seu rosto aberto em um sorriso enorme. Viu seu Geraldo e Dona Maria abraçados gritando, mas seu olhar foi para Baio. O cavalo gigante tinha parado alguns metros depois da linha. Ele estava ofegante, seu corpo coberto de suor espumoso, mas ele se virou procurando. Seus olhos encontraram os de João. João atravessou a pequena distância que os separava. As lágrimas que ele não chorara no desespero do envenenamento que ele segurara durante a noite na clínica, agora caíam livremente, misturando-se ao supói e à poeira em seu rosto. Ele não tentou escondê-las. Ele jogou os braços ao redor do pescoço largo e suado de Baio, enterrou o rosto na crina escura. Você conseguiu. Ele chorou, sua voz abafada pelo pelo. Você conseguiu, grandão. Eu sabia, eu sempre soube. Baio baixou a cabeça pesada, envolvendo João em seu calor. Ele bufou suavemente, um som de alívio e exaustão. Aquele toque, que começara com um leve encontro de focinho e mão trêmula, agora era um abraço completo, uma promessa selada.
A comemoração ao redor deles era frenética, mas por um momento parecia existir uma bolha de silêncio perfeito ao redor do homem e do cavalo. A bolha foi quebrada por uma voz estridente carregada de raiva. "Isso não é válido!" Eduardo Venturini empurrou seu caminho através da multidão, seu rosto distorcido pela fúria. Ele apontou um dedo acusador para João. "Esse homem não é um tratador registrado. Ele não tem licença. A inscrição é inválida. O resultado não conta." O barulho morreu de novo. Todos olharam para Eduardo, depois para o fiscal-chefe. O homem idoso baixou o microfone e olhou para Eduardo com uma expressão de desprezo calmo. "Senhor Venturini, a inscrição do cavalo baio está em perfeita ordem. O senhor João Pedro tem registro de treinador válido, emitido há mais de 20 anos. Está tudo documentado." "Ele foi demitido do meu Haras!" Eduardo gritou, perdendo o controle. "Ele é um incompetente, um ladrão." Murmúrios de desaprovação percorreram a multidão. Vários homens deram um passo à frente, formando uma barreira silenciosa entre Eduardo e João. Foi Carlos quem falou. Ele se posicionou ao lado de João. Seu rosto estava sério. "Todo mundo aqui sabe a verdade, Eduardo. Sabe por que você demitiu ele. Sabe o que você tentou fazer com esse cavalo." Eduardo olhou para Carlos, seus olhos azuis estreitos. Você é um traidor, um ingrato. Você está despedido, sem dinheiro, sem nada." "Já estou despedido," Carlos respondeu, sua voz firme. "Eu saí ontem, deixei a chave na sua mesa. Trabalhar para você é envenenar a alma." A humilhação pública foi a gota d'água. Eduardo parecia diminuir diante dos olhos de todos. A arrogância se dissolveu, deixando para trás apenas um homem vazio e amargo. Ele olhou ao redor, para os rostos hostis, para o fiscal indiferente, para João de pé ao lado do cavalo vencedor. Ele não disse mais uma palavra. Virou-se e começou a andar em direção aos estandes, seu passo rápido e desordenado. As pessoas se afastaram para ele passar, mas ninguém falou com ele. Ninguém o chamou. Foi um isolamento completo. O fiscal-chefe ergueu o microfone novamente. "O resultado é confirmado. João Pedro e o cavalo baio são os campeões." A celebração recomeçou, ainda mais forte. João foi cercado. As pessoas queriam apertar sua mão, tocar em baio. Era uma onda de reconhecimento e respeito verdadeiro, não pelo cargo que ele tinha, mas pelo homem que ele era. Mais tarde, quando o sol começou a descer, a multidão foi aos poucos indo embora. O campo ficou mais quieto. João e Carlos estavam recolhendo os arreios. Baio pastava calmamente perto da carroça, sua energia recuperada. Seu Geraldo se aproximou com um envelope na mão. "O prêmio em dinheiro," ele disse, entregando-o a João. "É uma boa quantia. Dá para começar muita coisa." João pegou o envelope. Ele sentiu o peso. Não era só dinheiro, era um futuro. Ele olhou para Carlos, que observava o horizonte. "É para nós três," João disse. Carlos se virou surpreso. "O quê? Não, João, isso é seu. Você e o baio ganharam." "Nós ganhamos," João corrigiu. "Se não fosse você nos últimos dias, ele não estaria aqui. E a Fazenda Esperança, ela precisa de mais do que eu sozinho." Carlos ficou em silêncio por um momento. "O que você está pensando?" João olhou para Baio, depois para o campo vazio onde, horas antes, eles tinham feito história. "Aquele lugar não pode ficar só para nós dois. Tem outros cavalos por aí, abandonados, maltratados, como ele era." Ele apontou para Baio. "A gente podia tornar aquele lugar um lar de verdade, para eles, um lugar seguro." Um sorriso lento surgiu no rosto de Carlos. Era um sorriso de paz, de propósito encontrado. "O braço direito do lado certo?" ele perguntou. João retribuiu o sorriso. "Exato." Eles carregaram a carroça em silêncio, o cansaço do dia pesando em seus ossos, mas um calor novo em seus corações. Baio, sentindo a mudança no humor, veio até eles e empurrou a cabeça entre os dois, como se dissesse que aprovava. A vitória na corrida não era só sobre um troféu ou dinheiro, era sobre ter vencido o medo, sobre ter provado que a bondade e a paciência podiam superar a maldade e a inveja. Era sobre dois homens e um cavalo que no fundo do abandono encontraram uns aos outros e juntos encontraram o caminho de volta para a luz. Enquanto partiam, a última luz do sol dourava os campos. A poeira da corrida assentava. E a história do ex-treinador e do cavalo demoníaco, que viraram campeões, já estava começando a se tornar uma lenda em Água do Cerne. Uma lenda de esperança.
O outono pintou as folhas das árvores da Fazenda Esperança de tons amarelos e alaranjados. Já se passavam 3 meses desde a corrida do Divino. O lugar, outrora um retrato do abandono, agora respirava vida. Os galpões tinham telhados novos, feitos com telhas de barro que seu Tiago e outros homens da cidade ajudaram a colocar. As cercas estavam todas firmes, pintadas de branco, criando diversos piquetes espaçosos. No maior deles, Baio pastava, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, um cavalo mais velho, de pelo cinza e com uma claudicação leve no anterior esquerdo, chamado Jeg, comia tranquilamente. Num piquete ao lado, 2 éguas jovens, resgatadas de uma fazenda onde eram negligenciadas, corriam brincando. O som do lugar não era mais o silêncio assustador. Era o barulho de animais saudáveis, o grasnar de gansos que Dona Maria doara para fazer companhia e o vai e vem de João e Carlos. Carlos estava consertando a porta do último boxe do novo estábulo, um galpão menor que reformaram para abrigar os animais em dias de chuva muito forte. Ele assobiava baixinho, a mesma melodia antiga, mas agora sem o peso da culpa. João saiu da pequena casa que já não era o galpão. Era uma construção de 2 cômodos, feita de madeira reaproveitada, com uma varanda onde ele gostava de tomar café ao amanhecer. Ele carregava um balde com uma mistura de aveia e vitaminas. O Jeg vai ganhar peso logo, João comentou parando ao lado de Carlos. Ele já está comendo melhor. Carlos deu uma última martelada e testou a porta. Ele só precisava de dentes raspados e um pouco de atenção. Como todo mundo aqui. Ele olhou para os animais. O Baio gosta da companhia, né? Ele cuida deles. Era verdade. Baio, o antigo cavalo demônio, tinha se tornado uma espécie de patriarca tranquilo. Quando os cavalos novos chegavam, assustados e desconfiados, era Baio quem primeiro se aproximava. Ficava parado perto deles, sem fazer movimentos bruscos, até que o medo passava. Ele os guiava para os melhores pastos, e era comum vê-lo pastando ao lado do Jeg, como se fizesse companhia ao animal mais lento. Ele aprendeu, disse João, com um sorriso. Aprendeu que não está mais sozinho. O som de um carro chegando fez os dois se virarem. Era a caminhonete velha de seu Geraldo. O veterinário desceu, mas não estava sozinho. Do lado do passageiro desceu uma mulher de meia idade, com um caderno nas mãos. João, Carlos, venham cá, chamou Geraldo. Eles se aproximaram. A mulher sorriu. Esse é o João Pedro e o Carlos Almeida, apresentou Geraldo. Essa é a doutora Helena. Ela é veterinária também, mas trabalha para uma ONG de proteção animal de Curitiba. Ela ouviu falar de vocês. Ouvi muito, disse doutora Helena, apertando as mãos deles. Seu olhar percorreu a propriedade, os galpões reformados, os animais calmos. Isso aqui é um trabalho lindo. O seu Geraldo me contou toda a história. Vim oferecer ajuda. Ajuda? Perguntou Carlos. A ONG pode fornecer ração, medicamentos básicos e até ajuda com custos de castração. Também podemos ajudar a tornar a Fazenda Esperança oficialmente um santuário para equinos resgatados. Isso daria mais visibilidade, talvez atraísse doadores. João e Carlos se entreolharam. A vitória na corrida trouxe o respeito da cidade e o dinheiro do prêmio permitiu as reformas iniciais. Mas manter vários animais era caro. Isso seria incrível, disse João, quase sem acreditar. A gente só quer dar um lugar seguro para eles. Não temos planos grandes. Às vezes os planos maiores é que nos encontram, disse a doutora Helena. Vocês já estão fazendo o essencial. Deixem-me ajudar a continuar. Enquanto Geraldo e Helena inspecionavam os animais e conversavam sobre documentação, Dona Maria chegou com seu carro. Trazia, como sempre, pães frescos e agora também pacotes de café e açúcar. Olha só isso, parece outra fazenda, ela exclamou, orgulhosa. Até as flores na varanda, João. Ficou bonito. É a sua muda que você deu, Dona Maria. Já floriu. Ela sorriu satisfeita e depois seu rosto ficou sério. Fiquei sabendo de umas notícias. Do Venturini. João e Carlos pararam o que estavam fazendo. Ele vendeu o Raras, disse Dona Maria, para um grupo de investidores de São Paulo. Ele pegou o dinheiro e foi embora de Água do Cerne. Disseram que foi para a capital. Ninguém sabe ao certo. João não sentiu alegria nem tristeza. Sentiu apenas um fechamento. O capítulo de Eduardo na vida deles estava terminado. E o relâmpago? Perguntou Carlos, sua voz carregada de uma preocupação inesperada. O cavalo ficou. Os novos donos parecem gente boa. Disseram que vão mantê-lo como reprodutor. Vão cuidar bem dele.
Carlos soltou um suspiro de alívio. Ele era um bom cavalo, só tinha um dono ruim. No fim da tarde, depois que todos foram embora, João e Carlos se sentaram na varanda. O sol se punha atrás dos morros, pintando o céu de roxo e laranja. Os animais estavam todos nos piquetes, tranquilos. Baio estava deitado na grama, perto da varanda, seu corpo imenso relaxado. Nunca pensei que eu teria isso, Carlos disse, olhando para as mãos, agora calejadas de um trabalho que tinha orgulho. Uma casa, um trabalho que vale a pena, amigos. A casa é sua também, disse João. O quarto de trás é seu enquanto você quiser. Carlos acenou com a cabeça emocionado. Obrigado, João. Por tudo. Por não ter me jogado fora quando eu apareci na clínica. A gente estava precisando de um braço direito, disse João, dando de ombros, um leve sorriso nos lábios. E você é bom com as mãos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os primeiros grilos da noite. O que a gente faz agora? Perguntou Carlos. Amanhã a gente limpa os piquetes do fundo. A doutora Helena vai mandar a primeira remessa de ração na quinta-feira. E o seu Geraldo vai trazer aquele potro que ele falou, o que tá com o problema no casco. Carlos sorriu. Era uma rotina boa, cheia de propósito. Então amanhã é dia de trabalho. Sempre é. Mais tarde, quando a noite já estava escura e Carlos tinha ido dormir, João saiu para um último cheque. Ele passou por cada piquete, verificou as porteiras, olhou para cada animal. Todos estavam bem. Por fim, foi até onde Baio estava. O cavalo se levantou ao vê-lo se aproximar. João abriu o portão e entrou. Ficou de pé ao lado do cavalo, uma mão no seu pescoço quente. Juntos, olharam para a Fazenda Esperança. A luz suave da lua iluminava os galpões novos, os cercados, a casinha com a varanda. Lembra quando a gente se encontrou? João sussurrou. 2 desajustados. Olha só o que a gente fez. Baio virou a cabeça e esfregou o focinho no ombro de João, um gesto de carinho que era agora parte natural deles. João envolveu o braço ao redor do pescoço do cavalo. A solidão que uma vez os consumira não existia mais. Tinha sido preenchida por um trabalho, por amigos, por uma família feita de escolhas e segundas chances. A Fazenda Esperança não era mais um nome irônico em uma placa podre. Era uma promessa cumprida. Um lugar onde criaturas quebradas podiam se curar juntas. Ele não era mais o melhor treinador do interior do Paraná. Era algo melhor. Era um cuidador, um protetor. E ao seu lado sempre seu maior amigo, o gigante cor-de-mel que ensinou a ele o significado real de esperança. O vento noturno passou suave pelos campos, trazendo o cheiro de terra e grama. Amanhã traria mais trabalho, mais desafios, talvez mais animais precisando de ajuda. Mas João Pedro não tinha medo do amanhã. Ele finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo, e ele nunca mais estaria sozinho.